Olá, meu querido aluno, minha querida aluna do primeiro ano do Colégio Globomax. Venho aqui para convidá-la a participar conosco desta plataforma maravilhosa de conteúdos incríveis. Seja muito bem-vindo a esta ferramenta. Gostaria de estar aí para trabalharmos os assuntos pessoalmente, porém, como não é possível, estamos aqui trabalhando por essas videoaulas, que também são incríveis. Certo? Um forte abraço e vem comigo para essa jornada de saber. Hoje o conteúdo que nós trabalharemos é vinculado aos elementos mórficos. Você que já pode tentar o Enem enquanto treineiro, não deixe de ficar a par deste conteúdo super significativo. Primeira parte da morfologia. Lembrando que as partes da gramática são fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. A morfologia estuda o quê? Os elementos mórficos e os processos de formação das palavras. Vamos estudar inicialmente os elementos mórficos e, a posteriori, os processos de formação das palavras. Vem comigo. O que são esses elementos mórficos? O que são os morfemas? Já veremos a definição. Agora, antes, eu gostaria de trabalhar com vocês, de mencionar uma passagem histórica que fala sobre essa questão das línguas, a divisão das línguas, já que também veremos sobre a etimologia de algumas palavras aqui na aula de hoje, ok? Segundo o Antigo Testamento, que está em Gênesis 11, no versículo 1 ao 9, fala sobre a questão da Torre de Babel, né? Foi uma torre construída na Babilônia pelos descendentes de Noé, com a intenção de eternizar seus nomes. A decisão era fazê-la tão alta que alcançasse o céu. Esta soberba provocou a ira de Deus, que, para castigá-los, confundiu-lhes as línguas e espalhou por toda a terra. Ou seja, naquele momento eles falavam uma só língua, e a partir dali, eles passaram a falar várias línguas. Esse mito, essa história, é provavelmente inspirado na torre do templo de Marduk, nome cuja forma em hebraico é Babel ou Bavel, que significa porta de Deus. Hoje, entende-se essa história como uma tentativa dos povos antigos de explicarem a diversidade dos idiomas. No entanto, ainda restam, no sul da antiga Mesopotâmia, ruínas de torres que se ajustam perfeitamente à Torre de Babel descrita pela Bíblia. Aí está a referência depois para vocês buscarem, caso queiram, tá certo? Mas aí já falo sobre o quê? Sobre a formação das línguas. E a partir daí, tivemos a divisão delas. Vamos lá. Essa curiosidade para vocês. Uma observação. Embora as palavras não sejam apresentadas como todo significativo, elas são divididas em algumas partes, em umas estruturas significativas menores, chamadas de elementos mórficos ou morfemas. E as palavras, elas contemplam as estruturas. Essas estruturas, esses elementos mórficos, eles podem ser os seguintes. Nós temos inicialmente o radical e raiz, a vogal temática, o tema, as desinências, os afixos, prefixo, sufixo. A gente vai também trabalhar daqui a pouco, dando uma curiosidade, trabalhando curiosidade com vocês sobre infixo. E as vogais e consoantes de ligação. Esses daí são os elementos mórficos. Inicialmente, nós temos o radical e a raiz. O que é o radical e o que é a raiz? O radical é a unidade também chamada de morfema lexical. E é o próprio radical que contempla o significado da palavra. E a raiz também contempla o significado. Porém, a perspectiva da raiz é uma perspectiva histórica, é uma análise histórica feita sobre ela, explicando o quê? Os estudos etimológicos estão enraizados nessa análise da raiz, a variação das línguas. E vamos aqui a alguns exemplos de radical para vocês, das seguintes palavras: cantar, cantor e cantiga. A primeira palavra, sendo analisada com as duas últimas, vocês percebem que tanto a primeira quanto a segunda e a última palavra, elas têm o mesmo radical, porque são palavras
derivadas de canto, ok? A palavra primitiva é canto. Professor, não lembro o que é a palavra primitiva. A palavra primitiva é aquela que deu origem a outras palavras, enquanto que a palavra derivada, ela surgiu, ela foi iniciada a partir de um outro radical, ok? Então, a palavra primitiva, ela dá origem a outras palavras. As palavras derivadas são aquelas que são formadas a partir da palavra primitiva. Então, em cantar, cantor e cantiga, percebam que nós temos como radical a repetição aí do C-A-N-T, configurando como o radical. Agora, as vogais temáticas. As vogais temáticas, elas ocorrem entre o radical e uma desinência, ocorrendo também em verbos, quando elas recebem o nome de vogais temáticas verbais. E ocorrendo em nomes, elas são chamadas de vogais temáticas nominais. E nos verbos, professor, elas servem para indicar o quê? As conjugações. A vogal temática A indica qual conjugação? A primeira. O E indica a segunda e o I indica a terceira conjugação. Lembrando que nos nomes, as principais vogais temáticas são A e o O. Como em, por exemplo, acompanhei comigo, livro, eu tenho o radical L-I-V-R e tenho a vogal temática I-O, e pasta, P-A-S-T, sendo radical, e na sequência o A sendo uma vogal temática. Os nomes terminados em consoantes possuem a vogal temática E, que é recuperada no plural. Por exemplo, mares, eu tenho mar, o E e o S. Ok? Demos continuidade. E apenas as vogais finais átonas são vogais temáticas nominais. Vamos ver aqui alguns exemplos de nomes terminados em vogal tônica. Por exemplo, café. Café não possui vogal temática. Ok? O tema, o que seria o tema, professor Anderson? A junção. Ei, Psyu, está me acompanhando? O tema é a junção. Junção de quê? Do meu radical com a vogal temática. Quando eu junto esses dois, eu terei o quê? Exatamente o tema. Vamos ver aqui alguns temas verbais. Eu tenho falar. Em falar, eu vou ter o radical FAL, com a vogal temática A, eu tenho fala. Entender, eu tenho entende, até o D, sendo o meu radical, o E a vogal temática. Então, o meu tema vai ser, exatamente, entender. Dividir, eu tenho divide até o D, como radical. Na sequência, eu tenho o I, a vogal temática. Então, juntando, eu tenho divide. Os temas nominais aí, alguns exemplos para vocês. Livros. Eu tenho livro mais o S, indicando o quê? O plural. Em pastas, eu tenho pasta, também com S, indicando também o plural, ok? E as desinências? As desinências servem para quê, professor Anderson? Elas são morfemas que indicam os tipos de flexão que uma palavra pode sofrer. Vamos ver aqui as desinências nominais. Elas vão indicar o quê? A possibilidade de flexão de gênero. Quando eu falar em gênero, a gramática falar em gênero, ela menciona o feminino e o masculino. E quando falar em número, o singular e o plural. A desinência nominal O indica o masculino. Vamos ver o caso de amigo. Em amigo eu tenho o radical amigue e tenho o O, servindo como desinência nominal, indicando o gênero masculino. E em amiga, da mesma maneira, eu tenho amigue sendo radical e o A sendo a desinência nominal, indicando o quê? O feminino. Exatamente. Vamos ver agora a desinência nominal indicando o plural, que é acompanhada do S. Eu tenho os exemplos de amigos e amigas. Percebam que eu anexei aí o S em amigo, tornando amigos, e amiga, tornando amigas. Então, essa desinência nominal S vai indicar o quê? O plural. Na sequência, as desinências verbais. Elas indicam o quê? A possibilidade de flexão em modo. Quando eu falar em modo verbal, estou me referindo a indicativo, subjuntivo, imperativo, gerúndio, particípio, ok? Dando continuidade.
E tempos verbais, passado, presente, futuro. Número, já falei, singular e plural, e pessoa, sendo a primeira, a segunda e a terceira do discurso. Ok? Continuemos. As desinências verbais modo-temporais. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para ficar bem fácil, bem didático. As desinências vá e ia vão indicar o quê? O pretérito imperfeito do indicativo. Exemplos. Falava, corria. Percebam essa dica maravilhosa. Para você que tem um pouco de problema com a questão de memorizar as desinências modo-temporais, aí estão algumas dicas que, com certeza, vocês arrebentarão, vocês terão facilidade na memorização dessas desinências. Então, nós temos a desinência RA, indicando o quê? O pretérito mais que perfeito do indicativo. O exemplo que eu coloquei para vocês, falara. Joana falara muito. Ok? Na sequência, nós temos a terminação, a desinência modo temporal, ria. Ela vai indicar o quê? O futuro do pretérito do indicativo. Eu falaria se você me ouvisse, por exemplo. Terminação em ria. E a desinência SSE, que vai indicar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse menos, você me ouviria mais, por exemplo. O SSE. Não confunda, por favor, não confunda. Pretérito imperfeito do indicativo, que a terminação é VA, com pretérito imperfeito subjuntivo, que a terminação é SSE. Quando eu falo em terminação aí, nesse caso, desinência modo temporal, ok? Na sequência, as desinências verbais número pessoais. O que vem a ser? Eu tenho aí o exemplo primeiro para vocês, a desinência O indicando primeira pessoa do singular. Ei, Psyu. Primeira pessoa do singular, eu. Eu falo. Aí, ó, em falo, eu tenho O indicando a primeira pessoa do singular, exatamente. Na sequência, a desinência S, que vai indicar o quê? A segunda pessoa do singular. Eu falo, tu. Isso mesmo, tu falas. Então, S vai indicar a segunda pessoa do singular. Na sequência, nós temos a desinência MOS, indicando o quê? A primeira pessoa do plural. Nós falamos. E, por último, a desinência M, indicando a terceira pessoa do plural. Eles falam. Ok? Até aqui tranquilo? Maravilha. As desinências verbais número pessoais. Coloquei aqui para vocês uma estrutura bem organizada, para ficar bem fácil, né, de vocês acompanharem. Já mencionei agora há pouco. Os prefixos e sufixos são afixos, ou seja, eles são elementos que se juntam, que são anexados às palavras para formar uma nova palavra. Eles servem como elementos constitutivos de uma nova palavra. Os prefixos, lembrando, o que são prefixos? Como o próprio nome diz, pré significa antes. Os prefixos eles aparecem antes do radical, enquanto que os sufixos aparecem depois do radical. E elas, tanto o prefixo quanto o sufixo, vão alterar o sentido da palavra. Como eu já falei, vão formar novas palavras. Vamos a alguns exemplos de prefixo. Me acompanhe. Eu tenho inicialmente aí desigual. Eu tenho radical igual, e antes do radical, eu anexei o prefixo des, que significa o quê? Negação. Então, des é o meu prefixo, igual é o meu radical. Na sequência, eu tenho infeliz. Em infeliz, o radical vai ser feliz, o in vai ser um prefixo de, exatamente também, de negação. Em refazer, eu tenho fazer sendo radical e o ré sendo um prefixo. Refazer, fazer novamente. Ok? Maravilha. E exemplos de sufixos? Nós temos caprichar. Em caprichar, eu vou ter capricho mais o sufixo AR. A ação de tornar algo um capricho, de fazer um capricho, caprichar. Normalmente, eu tenho normal, sendo radical, e eu tenho um sufixo mente. Inlavável, eu tenho o ato de lavar, que é o radical, e o ável, que é justamente o ratificando, corroborando, confirmando a ação de lavar, lavável. Na sequência, nós temos as vogais e consoantes de ligação. Como o próprio nome diz,
elas servem, elas surgiram com o papel de juntar as partes da palavra, das palavras. E elas não apresentam um valor significativo. Elas sozinhas, elas não têm nenhum sentido. Elas precisam estar anexadas às partes das palavras. E elas estabelecem uma ligação, uma fusão entre dois radicais ou entre um radical e um sufixo, de forma a facilitar a pronúncia da palavra e evitar o quê? As chamadas dissonâncias na junção dos morfemas. Vamos ver os exemplos de vogais de ligação. Eu tenho inicialmente a palavra gasômetro. Perceba comigo aí no exemplo. Eu tenho o radical gás, a vogal de ligação O e metro. Inicialmente era gás e metro, duas palavras. Porém, colocou-se, anexou-se o quê? A vogal de ligação, para melhorar a pronúncia. Para não ficar gás metro, e sim gasômetro. Em parisiense, eu tenho Paris, mais o sufixo ense. Para que não ficasse parisense, colocou-se uma vogal, a vogal I, tornando parisiense. Vamos agora aos exemplos de consoantes de ligação. Ei, Psyu, presta atenção, hein? Em chaleira, eu tenho chá, mais eira. Agora, entre chá e eira, eu tenho uma consoante, o L, que ele vai facilitar a junção dessas duas partes, desses dois elementos mórficos, ficando chaleira e não chaeira. Em cafezal, eu tenho o vocábulo café, mais o sufixo al. Entre eles foi colocado o Z, tornando a palavra cafezal. Vale ressaltar o seguinte, aí, Psyu, olha para mim. As vogais e consoantes de ligação também são chamados de infixos, ok? Também são chamados de infixos. Aí uma mega dica para vocês. Então, nós temos prefixo, sufixo e infixo. Como o próprio nome diz, infixo é algo que vem no meio, tá certo? Podendo ser vogal ou consoante de ligação. Mega dica aí do professor Anderson. Vamos continuar? E um lembrete muito importante para vocês, com relação às palavras primitivas que eu já falei anteriormente, e as palavras derivadas. Lembrando que as palavras primitivas são aquelas que são formadas por uma base comum. Elas formaram uma outra palavra, outras palavras. Elas são as palavras originais. E as palavras derivadas são aquelas que foram formadas a partir das primitivas. Por que é que eu estou voltando a falar sobre palavra primitiva e derivada? Para que reforce na sua mente todo esse processo de formação das palavras. Entendendo palavra primitiva e derivada, fica mais fácil você ver se foi anexado o prefixo ou o sufixo, ok? Um lembrete extra aqui para vocês, meus queridos, super importante, sobre as palavras cognatas. Talvez você não tenha ouvido falar ainda sobre esse termo, essa expressão, palavras cognatas. Mas é super importante você estar atento a elas, porque, vez por outra, aparecem em provas de concurso, em vestibulares como um todo, e você, claro, estudante Globo Max, não vai passar despercebido, obviamente. Vamos lá. O que são as palavras cognatas? São palavras que apresentam uma raiz e significação comum, tendo a mesma origem na sua formação, a sua mesma origem etimológica. Ok? Vamos aqui a alguns exemplos de palavras cognatas. Nós temos aqui, por exemplo, as palavras cognatas de terra. Temos terrestre, terreno, enterrar, terraço, terreiro, térreo, terreal. Percebam que em terrestre nós temos aí o radical, né? Radical TRR. Nas outras palavras também é o mesmo radical. E foi anexado o quê? Em terrestre, sufixo. Em terreno, sufixo. Em terra, prefixo e sufixo. Posteriormente, na próxima aula, nós veremos sobre esses processos de formação. Como é que são chamados? Poxa, quando eu anexo ao radical um prefixo, um sufixo, como é que eu chamo, como é que eu dou nome a esse processo? Veremos na próxima aula, conteúdo da próxima aula. Continuemos. Em terraço, eu tenho o radical, mais o sufixo aço. Da mesma forma, em terreiro, eu tenho o radical TRR e eiro sendo o sufixo. Em térreo, TRR, o radical, e o sufixo EO. Em terreal, da mesma maneira. Ter sendo o radical e real sendo o
sufixo. Nas palavras cognatas de mar, eu tenho marítimo, marinho, marinha, marinheiro, maresia, maré, marear. Percebam que, quando eu anexo tanto o prefixo quanto o sufixo, as palavras mudam o significado. Na sequência, as palavras cognatas de livro, nós temos aí livraria. Lembrando que o nosso radical é L-I-V-R. Ok? Isso é o nosso radical. O que vier depois é chamado de sufixo. Claro, você viu agora há pouco, com certeza lembra muito bem. Então, nós temos livraria, L-I-V-R, sendo o nosso radical, e aria sendo o sufixo. Da mesma maneira de livreiro, eiro sendo sufixo, e livresco, esco sendo o sufixo, livrete, et sendo sufixo, livreto, eto sendo sufixo, livrório, da mesma maneira, óleo sendo sufixo, livralhada, alhada sendo o quê? Sufixo. E as palavras cognatas de boca. Nós temos bucal, bocal, desbocado, boquiaberto e embocar. Ok? Convido vocês agora à resolução de um exercício de fixação. Espero que tenha sido bem prática a explicação, vocês tenham compreendido perfeitamente, com certeza entenderam, são alunos diferenciados, maravilhosos, dedicados, e quero convidá-los agora ao exercício de fixação, ok? Vejamos. Indique os processos, indique as partes das seguintes palavras, os morfemas das seguintes palavras. Nós temos aí o item A, traumáticos, B, vivendo, C, raras, D, imaginamos. Vamos começar pela palavra traumáticos. Qual seria o meu radical? Vai lá, tenta achar. Qual seria a palavra primitiva? A primeira palavra, traumáticos, é derivada de qual palavra? Qual é a palavra primitiva? Deriva de trauma. Exatamente, deriva de trauma. Ok? Então, o que seria o nosso radical? Trauma. O sufixo traume, o radical, traume. O sufixo ático. E a nossa desinência nominal de número seria o quê? O S. Ok? Recapitulando. Radical. Traumático. Traumar. Traume. Desculpe. Radical traume. Ático seria o quê? O sufixo. Radical traume. Radical traume. Sufixo ático. E a desinência nominal de número, que vai indicar singular ou plural, no caso plural, vai ser o S. Então, radical traume, sufixo ático e desinência nominal de número, o S. Ok? Só reforçando aí para vocês. Na sequência, vivendo. Vivendo aí, nós temos como radical, vem de viver, né? Então, vive vai ser o nosso radical. A vogal temática, o E, exatamente, o E vai indicar qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Isso mesmo, segunda conjugação, o E. Então, temos radical vive, vogal temática é, o tema, lembrando que o tema é a junção do radical com a vogal temática. Vive vai ser o tema e a desinência de gerúndio. Qual é a minha desinência de gerúndio em vivendo? NDO, exatamente. Radical, vive, vogal temática é, o tema vive e a desinência de gerúndio NDO. Parabéns, está acompanhando muito bem. Na sequência, nós temos raras. Em raras, nós temos o radical. Qual seria o radical? Eu tenho raras, tenho raros. Eu tenho raro e tenho rara. Então, o meu radical vai ser RAR. Você pode ir pelo eixo paradigmático, que é aquele eixo das semelhanças e diferenças que mostramos agora há pouco para vocês, né? A parte da palavra que vai se repetir. Então, em raras eu tenho o radical RAR, a desinência nominal de gênero, o A, que vai indicar o quê? Feminino.
E na sequência nós temos a desinência nominal de número, que vai ser o S, indicando o plural. Parabéns. Recapitulando. Radical, RAR, desinência nominal de gênero, A, desinência nominal de número, letra S. Na sequência, imaginamos. Qual seria a palavra original? Vem de imaginar. Nós temos radical aí. Qual vai ser o radical? Imagine, até o N. O A vai ser a minha vogal temática. De qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Diga aí para mim, vamos lá. Isso mesmo, primeira conjugação A. E o tema vai ser o quê? Imagina. E desinência modo temporal e número pessoal. A desinência modo temporal aí não vai existir. Enquanto que a desinência número pessoal vai ser o quê? MOS. Vai indicar o quê? MOS. Primeira pessoa do plural. Parabéns. Nós imaginamos. Na sequência. Forme outras palavras, melhor dizendo, a partir das palavras primitivas dadas. Eu tenho no item A, terror, no item B, vida, no item C, vermelho, no item D, racional e no último item, simples. Terror, você poderia formar quais palavras? Terrorista, aterrorizante, por exemplo. Verdade? Em vida, você poderia formar quais palavras? Vidinha. Ok? Em vermelho, avermelhar. Irracional, irracional, racionalmente. Em simples, simplicidade, por exemplo. E outras palavras que vocês queiram formar a partir dessas palavras primitivas, ok? Terceira questão, vem comigo. Diz assim, ó, sobre o texto abaixo, responda. Aí você percebe que é um anúncio publicitário, ok? Diz assim, ó, como dar uma voltinha no carrão que ainda não é seu? Como dar uma voltinha no carrão que ainda não é seu? Test drive a Go. Aí diz assim, qual a finalidade desse texto? Motivar, na verdade, que as pessoas conheçam esse carrão através do, exatamente, test drive. Qual o sentido da palavra carrão? Qual o sentido? Carrão é um aumentativo, não é? Mas será que esse aumentativo ele mostra o tamanho do carro? Será que esse carro é do tamanho de um caminhão? Obviamente que não. E por que é chamado de carrão? Para valorizar o automóvel. Carrão. Um carro diferenciado. Não é verdade? O item B. Que elemento mórfico as palavras voltinha e carrão têm em comum? Percebam que voltinha e carrão nós temos elementos mórficos que são idênticos. No caso, os sufixos. Exatamente. O NHA em voltinha e o ATO em carrão. Parabéns, está indo muito bem. O item C, me acompanha aí. Os elementos inha e ão nas palavras voltinha e carrão são morfemas que indicam diminutivo e aumentativo, respectivamente. Mas nesse contexto, elas significam literalmente isso? Explicam suas palavras. Quando nós falamos em voltinha, é um passeio. Vamos fazer um test drive bem rápido, não é verdade? Não é desmerecendo a volta, uma voltinha qualquer. Não é. A voltinha é algo breve. Tem a ver com a brevidade, a celeridade, a rapidez daquele passeio. A voltinha no carrão. E carrão, como falei anteriormente, valorizando o automóvel. Ok até aí? Maravilha, hein? Na sequência, assinale a denominação do elemento mórfico E de cantemos. Será que é uma desinência modo temporal, um tema, vogal de ligação, vogal temática, desinência número pessoal? Qual vai ser o nosso radical em cantemos? Cante, C-A-N-T. O E vai ser o quê? Uma vogal temática. O meu tema será cante e MOS vai indicar a minha desinência número. Ei, precisa ouvir, não, fala só um pouquinho mais alto. Desinência número. Exatamente, desinência número pessoal.
Parabéns. Qual item a ser assinalado? Item D. Parabéns. Nossa última questão fala o seguinte: considerando sua estrutura, a palavra implantamos apresenta os seguintes elementos mórficos, ou também chamado de morfemas, como já mencionamos. Vamos ver qual a análise que melhor se adequa a implantamos. Você deveria marcar o item E, que diz que o in é um prefixo, o plant é um radical, o A vai ser a vogal temática. Professor, e qual é o tema aí? Planta. Aliás, planta. Planta é o meu tema. Radical mais vogal temática. Só que ele não pede no item, né? Só um adendo, uma observação, ok? E por último, a desinência número pessoal, que vai indicar a primeira pessoa do plural. Implantamos, ok? A alternativa é, meus caros, passo aqui para deixar um forte abraço, dizer que vai dar tudo certo, continuem focados, determinados a vencer, e o mais vai dar tudo certo. E lembrem-se, mais forte do que sonhar é trabalhar para realizar. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Um forte abraço do amigo e professor Anderson Augusto. Um abraço.